Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora encerrar a semana nessa sexta-feira. E hoje, no Previdenciário, o STJ fixou critérios de interesse de agir e definiu de onde começam os efeitos financeiros no tema 1124. E no Constitucional, Toffoli disse que só vai avaliar o caso master por primeiro grau depois que a PF concluir a apuração. Ainda no Constitucional, Moraes negou visitas a Bolsonaro após relato de tentativas sem autorização e também indeferiu o pedido de Valdemar Costa Neto. E no direito à saúde, o STF suspendeu decisão do TJMG e atribuiu ao Estado o custeio de um tratamento de R$ 425 mil. No penal, a Justiça Federal condenou Siqueira Júnior por falas de 2021 em programas de TV, com enquadramento na Lei 7.716 de 1989, após a equiparação fixada pelo STF na ADO 26. E o comentário de hoje é da Kathleen Poliana, que falou assim: "Bom dia, também voltando a escutar. E com relação à decisão da negativa de validade de citação pelo WhatsApp, achei de certa forma um retrocesso. Atuo em vários casos que os devedores de pensão se escondem e a única forma é sim pelo WhatsApp." Muito obrigado pela sua visão, Kathleen. Inclusive, vocês comentaram tanto nos episódios dessa semana que vai me dar um trabalhão trazer o resultado para vocês de quem vai ganhar o nosso kit Lolerer hoje. Então fiquem até o final para saber o resultado. Mas a gente não tá reclamando da quantidade de comentários, tá, pessoal? Isso aí. Então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito previdenciário. No tema 1124, julgado como repetitivo, o STJ enfrentou duas dúvidas práticas: quando há interesse de agir em ação previdenciária e se a concessão, revisão depender de prova não analisada pelo INSS, de onde começam os efeitos financeiros, der ou citação. Sobre interesse de agir, a regra é que o segurado precisa apresentar requerimento administrativo apto com documentação mínima para o INSS entender e analisar o pedido. Se houver indeferimento por falta dessa documentação, ou se o segurado foi intimado a complementar e ficar inerte, não há interesse de agir e a orientação é fazer novo requerimento. A tese também fixou o dever de colaboração do INSS. Se o pedido é apto, mas a prova está insuficiente, a autarquia deve intimar para complementar. E o juiz deve fundamentar, no caso concreto, se houve desídia do segurado ou conduta não colaborativa do INSS. Nos efeitos financeiros, se a ação repete os mesmos fatos e provas do processo administrativo, a ADIB vai na DER ou na data em que os requisitos se completarem com possibilidade de reafirmação, segundo o tema 995 do STJ, e se a prova só surgir em juízo por fato superveniente ou impossibilidade material comprovada, o marco tende a ser a citação válida, ou a data posterior. Em todo caso, vale a prescrição quinquenal. E para nos ajudar com essa questão e se aprofundar um pouco mais no assunto, nós fizemos a seguinte pergunta: quando o requerimento é apto, mas a instrução está incompleta, quais evidências você recomenda juntar para demonstrar que o INSS não oportunizou a complementação, ou seja, o dever de colaboração? E nesse mesmo contexto, em que hipóteses a DIB, efeitos financeiros, ficam na DER e em quais migram para citação válida quando a prova só é produzida em juízo, fato superveniente ou impossibilidade material? E para responder essa pergunta, a gente convidou o Leonardo Borba, advogado, sócio do escritório do Batista e Vasconcelos e especialista em direito previdenciário pela Universidade Católica de Pernambuco. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1124, traz orientações muito concretas para quem atua no direito previdenciário, especialmente quando a discussão envolve o interesse de agir, o dever de colaboração do INSS e o marco inicial dos efeitos financeiros do benefício. Quanto ao primeiro ponto, quando o requerimento administrativo é apto, ou seja, quando permite o INSS compreender claramente o pedido, mas a documentação está incompleta, o STJ reforçou que existe um dever institucional de colaboração da autarquia. Nesses casos, o INSS deve intimar o segurado para complementar a prova. Para demonstrar que essa oportunidade não foi concedida, é essencial juntar no processo judicial alguns documentos: o protocolo do requerimento administrativo, o extrato do processo no Meu INSS, a carta de indeferimento, sobretudo quando ela é genérica, e qualquer registro que comprove que não houve a exigência administrativa prévia. A gente sempre indica também juntar o processo administrativo completo, que vai trazer toda a história do requerimento. Isso evidencia que não houve desídia do segurado, mas falha procedimental da autarquia, configurando, assim, o interesse de agir.
Esse entendimento dialoga diretamente com o tema 350 do STF, que consolidou a regra da necessidade de prévio requerimento administrativo, mas também deixou claro que não se exige um novo pedido quando a administração já teve a oportunidade de analisar essa pretensão. O tema 1124 do STJ avança justamente ao detalhar quando essa oportunidade foi real e quando ela foi apenas formal. Quanto ao segundo ponto, o STJ tratou da data do início do benefício e dos efeitos financeiros. A DIB é fixada na data de entrada do requerimento quando os fatos e as provas essenciais já existiam no momento do requerimento e poderiam ter sido analisados pelo INSS desde o início, ainda que isso não tenha ocorrido. Se os requisitos estavam preenchidos, os efeitos financeiros retroagem à data de entrada, sempre respeitando a prescrição quinquenal. Já os efeitos passam para a citação válida quando a prova só é produzida em juízo por fato superveniente, como um tempo contributivo posterior ou por impossibilidade material comprovada de produção daquela prova na via administrativa. No fim das contas, o STJ deixa um recado claro: o segurado não pode ser penalizado pela falta de diálogo com o INSS, mas o advogado precisa demonstrar com precisão técnica se a prova já existia ou se realmente só se tornou possível no processo judicial. E agora um rápido recado do CEISC para quem acabou de receber o resultado definitivo da segunda fase da OAB. Parabéns aos novos doutores e doutoras por excelência. E fica o aviso, o compromisso com você não para por aqui. E se o seu próximo sonho é seguir na advocacia ou mirar uma carreira pública, o CEISC te espera nos cursos de prática jurídica e pós-graduação em Direito. Tem qualificações em áreas como previdenciário, trabalhista, penal, cível, tributário, imobiliário e agrário, com especializações reconhecidas pelo MEC e 100% atualizadas para 2026. Tudo com especialistas na sua área de atuação e com um selo de qualidade CEISC que você já conhece e confia. Quer dar o próximo passo? É só acessar o link por aqui na descrição. E vamos voltar com o direito constitucional. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido do senador Magno Malta, PL, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está custodiado na Papudinha, área vinculada ao complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A negativa veio após o STF receber comunicação da PMDF sobre tentativa de acesso sem autorização judicial. Segundo o relato da PMDF, isso teria ocorrido em 17 de janeiro, 2 dias depois da transferência de Bolsonaro para Papudinha por decisão do ministro. Os policiais informaram que a visitação regular estava restrita a familiares previamente autorizados e que outras visitas, inclusive de autoridades, dependeriam de cadastro e autorização judicial. O impasse teria durado cerca de 30 minutos. Em nota, Magno Malta disse que permaneceu em área externa e que buscava apenas informações sobre a situação do ex-presidente, negando tentativa de entrada irregular. Ainda conforme o registro policial, o senador também teria pedido para fazer uma oração no 19º Batalhão da PMDF, o que foi negado. Na mesma decisão, Moraes indeferiu a visita de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por constar como investigado em procedimento ligado ao núcleo 4 da apuração sobre a trama golpista e por risco à investigação ao vedar contato entre investigado e condenado em procedimentos correlatos. O ministro também ajustou o cronograma para concentrar um dos dias de visitação aos sábados para reduzir circulação na unidade, mantendo o limite de até 2 pessoas por vez. E vamos agora com o direito penal. O apresentador Siqueira Júnior, da Rede TV, foi condenado pela Justiça Federal por falas feitas em 2021 no Alerta Nacional, em que se referiu de forma generalizada à coletividade LGBTQIA+, como raça desgraçada, e disse que essas pessoas precisam de tratamento. Segundo a decisão, o episódio ocorreu ao comentar uma campanha de uma rede de fast food ligada ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. No discurso, ele teria associado a publicidade a suposto ataque às crianças, atribuído estigmas ao grupo e relacionado à coletividade a crimes como pedofilia. O MPF apontou linguagem ofensiva e generalizante, a defesa alegou crítica à campanha e invocou liberdade de expressão sem intenção discriminatória. No enquadramento, a sentença aplicou o entendimento do STF na ADO 26, tratando condutas homotransfóbicas como racismo, coincidência da Lei 7.716 de 1989. O magistrado apontou autoria e materialidade com base em vídeo, transcrição e outros elementos, e reconheceu a qualificadora do artigo 20, parágrafo 2º, pela divulgação em meio de comunicação social. Siqueira Júnior recebeu pena
penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa fixados em 5 salários mínimos por dia. A prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 50 salários mínimos, destinada à instituição voltada à proteção da comunidade LGBTQIA+. E vamos com o direito à saúde. Em 29 de janeiro de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF no exercício da presidência, acolheu o pedido do município de Patrocínio, Minas Gerais, na STP 1120, e suspendeu decisões do TJMG que atribuíam ao município a responsabilidade primária por um tratamento de alta complexidade estimado em R$ 425 mil. Com isso, reestabeleceu por hora a liminar de primeira instância, que colocou o custeio a cargo do Estado de Minas Gerais. O caso começou em junho de 2025. Uma paciente pediu em urgência tratamento percutâneo de válvula mitral com o implante do dispositivo Pascal, buscando condenação solidária de município e Estado. Em primeiro grau, foi determinado que o Estado custeasse o procedimento em 5 dias, sob pena de sequestro de valores. O Estado recorreu ao TJMG, que suspendeu a obrigação do ente estadual e reposicionou o município como responsável principal, deixando o Estado como responsável subsidiário e prevendo ressarcimento. Diante disso, Patrocínio levou o tema ao STF, alegando grave impacto financeiro e risco de prejuízo a serviços essenciais. O município afirmou que o custo equivale a cerca de 40% do orçamento do Fundo Municipal de Saúde e disse não haver comprovação de gestão plena de média e alta complexidade, ponto em que o TJMG teria se apoiado em deliberação da CIB-SUS-MG. Moraes ressaltou que a suspensão pode ser concedida diante de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, e considerou que a deliberação isoladamente não comprova a assunção formal. A definição definitiva segue no processo de origem. E vamos agora com o direito constitucional. O ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou que a eventual remessa do chamado caso Master à primeira instância só será analisada depois de concluídas as investigações da Polícia Federal. A posição saiu em nota do gabinete, com esclarecimento sobre a tramitação e as medidas adotadas na relatoria. Pela nota, Toffoli foi sorteado relator da Operação Compliance Zero em 28 de novembro do ano passado e em 3 de dezembro determinou liminarmente a remessa do procedimento ao STF. A decisão manteve e validou cautelares já deferidas e preservou o sigilo que, segundo o comunicado, já havia sido decretado no primeiro grau para evitar vazamentos que afetassem diligências. O gabinete sustenta que a permanência temporária no STF busca reduzir risco de nulidades ligadas à competência e ao foro por prerrogativa de função, além de resguardar ampla defesa e devido processo legal. A nota menciona diligências urgentes, oitivas e uma acaneação em 30 de dezembro de 2025, entre o banqueiro Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, além de registrar manifestação favorável do PGR em etapa do procedimento e rejeição de pedidos de nulidade das defesas. No cronograma, a PF ouviu investigados em 26 e 27 de janeiro e pediu prorrogação de prazo por mais 60 dias, que foi deferida. A nota cita outros casos no STF, um do Rio de Janeiro devolvido ao primeiro grau e outro de São Paulo levado ao Supremo por iniciativa da PGR. A discussão sobre descida fica para depois. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias civilistas. Em Curitiba, Paraná, a juíza deferiu liminar suspendendo cobrança de crédito rural após frustração de safra. O provimento proibiu execução e negativação e admitiu em tese prorrogação da dívida com base no artigo 300 do CPC e no Manual de Crédito Rural. Na Justiça de SP foi revogada liminar que obrigava plano de saúde a custear o Anvutra, mais ou menos R$4 milhões por ano. O juiz apontou alternativa no rol da ANS e entendeu ausentes os pressupostos da tutela de urgência, conforme critérios fixados na ADI 7.265 do STF. A primeira turma recursal dos juizados do TJ Bahia, por voto da relatora Nícia Olga de Souza Dantas, reconheceu a legitimidade de débito e da negativação, reformando sentença e afastando dano moral à luz das súmulas 359 e 385 do STJ. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Muito bem, e vamos pro sorteio de hoje, né, Cibele? E olha só, tivemos recorde de comentários do ganhador, porque a Lilian Cavalcante comentou impressionantes 178 vezes ao longo da semana. Então, parabéns, Lilian. E deixa o seu arroba do Instagram aqui pra gente entrar em contato com você. Mas, ó, não desanime, porque no último episódio, lá do Após a Graduação, o segundo episódio tá valendo
valendo o sorteio também, e terça-feira a gente anuncia o ganhador. Então tudo que você tem que fazer é ir lá, escutar o podcast após a graduação e também deixar o seu comentário para poder concorrer lá no outro podcast. Então não perde tempo e vai lá para comentar também. E fiquem tranquilos porque a Lilian não poderá ganhar uma segunda vez. Se você é novo por aqui, uma vez que a pessoa ganhou o prêmio de comentários, ela não pode participar do concurso novamente, para dar chance para todo mundo. Parabéns pela vitória dessa semana e a gente agradece muito pela participação de vocês. É muito importante ter cada vez mais comentários para que mais pessoas conheçam o podcast e também a nossa newsletter. E não esquece de seguir o podcast no seu agregador favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. É isso aí, aproveita também para se inscrever na nossa newsletter, o link tá aqui na descrição. E compartilhar o episódio lá nos stories e marcar a gente no @law.ler. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.